Bom dia! Estamos aqui mais uma vez para falar com você aí de casa um pouco do que as Escrituras têm a nos ensinar, né? Desejo a todos um excelente dia nesta manhã de domingo. Obrigado por sintonizar conosco nessa manhã. Obrigado por deixar a palavra de Deus entrar na sua casa logo hoje cedo. E hoje nós vamos compartilhar. Tenho certeza que você lembra, nós vamos compartilhar alguns aspectos relevantes para o discipulado. Mas essa aula já teve, foi semana passada, a continuação, você dormiu no ponto, né? Hoje nós vamos continuar a falar daqueles aspectos. Eu de cá, você daí, vamos juntos compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. Mas antes da gente iniciar, peço a você que feche os seus olhos para a gente levar uma palavra de oração ao nosso Deus, para que Ele esteja direcionando essa aula e preparando os nossos corações para que nós tenhamos um excelente aprendizado. Vamos lá, oremos. Deus soberano, nós graças te damos por essa oportunidade. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender um pouco mais de Ti através da Tua palavra. Obrigado a Deus por nos fazer entender o quão importante é esse aprendizado nas nossas vidas. Pedimos nesse momento a Tua bênção e o Teu direcionamento para que nós possamos, tanto eu quanto aqueles que estão ouvindo, aprender e não só aprender, exercitar nas nossas vidas cotidianas. Nos direciona, prepara o nosso coração, abre as nossas mentes, para que nós possamos absorver tudo que Tu tens para falar para cada um de nós. Nós te oramos assim, te pedindo e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amém. É isso aí, como eu falei para vocês, hoje nós vamos dar continuidade a alguns aspectos relevantes, importantes, para uma vida de discípulo, para um discipulado, né? Discipulado, vida de discípulo, porque a nossa disciplina, se você não lembra, é ser discípulo, e se você lembra, também é ser discípulo, não muda não, a disciplina é a mesma, tanto para quem lembra quanto para quem não lembra. A disciplina que nós estamos estudando é essa, ser discípulo, como eu posso realmente ser um discípulo de Cristo. Ao longo desses 2 domingos nós estudamos vários tópicos, falamos vários preceitos, vimos várias definições e desde a aula passada nós estamos trabalhando uns aspectos relevantes e práticos para a vida do discipulado, né, para a vida do ser discípulo. Na aula passada nós falamos de 5 aspectos que eu tenho certeza que você lembra, mas se você não lembra, eu vou separar aqui alguns minutinhos da nossa aula para a gente fazer uma breve revisão. E hoje nós vamos falar de mais 5 aspectos. Fazendo uma conta rápida de geografia, 5 mais 5, 10. São 10 aspectos que nós vamos abordar nessas aulas. Aquela que passou e a de hoje, né? Só mais uma informação antes da gente iniciar. Hoje a gente encerra essa disciplina, ser discípulo, como eu falei para vocês na aula passada. Hoje é a última aula. Estava tão legal. Pois é, acabou. Não, acabou agora não. No final dessa aula, acabou. É isso aí, só vai acabar no final, só acaba no final. Isso. Hoje a gente encerra essa disciplina, ser discípulo. E aí, como todos vocês sabem, a gente vai ter aquele intervalo, né, entre uma disciplina e outra, e aí a próxima disciplina vocês aguardem as informações, dependendo do que possa acontecer na nossa cidade, a partir das nossas autoridades, das decisões que elas forem tomar em relação à abertura, nós já estamos pensando na possibilidade de fazer elas presencialmente. Mas, por enquanto, é só um pensamento. Aguardem que nós vamos estar divulgando nos nossos grupos e nas nossas mídias sociais, certo? Então, nós estamos falando sobre alguns aspectos relevantes. E na aula anterior nós falamos de 5 aspectos que eu coloquei eles aqui no nosso painel. Você que acompanhou a aula com a gente semana passada, com certeza já identificou os aspectos que nós falamos na aula anterior. E aí, misturado com esses aspectos, também estão os outros aspectos que nós vamos abordar hoje,
certo? Bom, na aula passada nós falamos um pouco sobre inconformismo. O que é o inconformismo? Não se conformar com os padrões deste mundo. E aí nós abordamos como que funciona isso na vida do cristão, como que funciona isso na vida daquele que pretende ser discípulo de Cristo. Não se conformar com os padrões deste mundo. É isso que nós chamamos de inconformismo. Aí até citei o exemplo da mentira, que para algumas pessoas é uma coisa normal. Às vezes a gente se sente tentado a soltar uma mentirinha, né? Outro dia, o marido queria fazer uma surpresa de aniversário para a esposa, e aí, para poder tirar ela de casa, foi lá e soltou uma mentira. Aí eu estava perto, ele olhou assim para mim e disse, não, é uma mentira gospel. Já pensou, já estão inventando até a mentira gospel. Não, não existe mentira gospel não, tá? Mentira é mentira. E a Bíblia, ela condena a mentira. Não existe essa mentira gospel. Então, a mentira é um exemplo de um dos padrões que o cristão ele não deve se amoldar, como diz lá em Romanos 12, 2. E foi isso que nós vimos, tá? Então, esse aqui já foi, né? Esse aqui já foi. Já vencemos esse primeiro aspecto, que é o inconformismo. Não se conformar com os padrões deste mundo. Mas ainda na aula passada, nós abordamos também um outro aspecto, que é esse aqui, ó. Semelhança com Cristo. Semelhança com Cristo. E aí nós vimos que nós precisamos nos parecer com Jesus, através das nossas palavras, através das nossas ações e através das nossas atitudes. Tem até uma música que eu gosto muito, não vou cantar aqui não, senão é capaz de você desligar o televisor, mas o nome da música é O Rosto de Cristo, se não me falha a memória, mas parafraseando aqui a letra da música, ela vai dizer, né, sempre que eu ouço a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram em ver o seu rosto, sentir sua mão. Então, às vezes, essa música me faz refletir como eu posso buscar a semelhança com Cristo, né? Porque me remota nos tempos dos discípulos em que eles tiveram a oportunidade de ver Jesus agindo, né? De ver Jesus ensinando, de ver Jesus pedindo para eles fazerem discípulos, de ver Jesus não só falando, mas mostrando e fazendo, ou seja, ensinando através com exemplos, né? E que oportunidade que eles tiveram de se parecer com Jesus, né? Estavam lá pertinho, juntinho dele, rapaz, é sensacional, né? É bom demais da conta. Então, semelhança com Cristo, nos parecermos com Jesus. Esse aqui também já foi. Vou virar ele aqui. Pronto. 2 tópicos que nós já relembramos, certo? Mas teve mais 3, que eu tenho certeza que vocês estão lembrando. Um outro que nós falamos, ele está aqui meio atravessado, mas eu sei que vocês conseguiram perceber, é a maturidade. Maturidade. Nós falamos de diversos tipos de maturidade, né? Nós falamos da maturidade física, que é aquela em que o nosso corpo ele se transforma, o homem ele começa a criar cabelo no queixo, o homem ele começa a engrossar a voz, né? A mulher ela começa a modelar o corpo. Então, esse tipo de avanço é que nós chamamos de maturidade física. Nós falamos também da maturidade intelectual, que é aquela em que nós amadurecemos o nosso modo de pensar, a nossa inteligência, né? Nós falamos também da maturidade emocional,
né, que é aquela em que reflete os nossos sentimentos, é aquela em que nós buscamos alcançar responsabilidades, né, é aquela maturidade em que a gente é capaz de ouvir o nosso chefe chamar a nossa atenção e a gente fica calado, né. Isso é uma maturidade, né, maturidade emocional, né, a gente fica, caramba, ele brigou comigo, pois é, cara, né, porque eu cheguei atrasado, porque eu saí mais cedo, porque eu não fiz o serviço direito, mas aí você fica com aquilo ali e não responde, você aceita aquela repreensão, por quê? Porque você sabe realmente que mereceu aquela repreensão, por exemplo. Então isso é o que nós chamamos de maturidade emocional. Quando nós temos essa maturidade, nós conseguimos discernir isso. Nós falamos também da maturidade moral, que é aquela em que nós somos capazes de discernir o bem do mal, o certo do errado, o bom do ruim, né? E, por fim, a que nós mais destacamos, a que nós mais abordamos, foi a maturidade espiritual, que é aquela em que o cristão, o ser humano, ele começa a entender o real propósito na sua vida, né? Maturidade é uma coisa que precisa estar bem presente nas nossas vidas. Quer um exemplo de pessoa imatura? Jovem, né? Jovem é uma pessoa muito imatura, mas não é a maturidade física, porque o jovem, ele já fala grosso, o jovem ele já fala grosso, ele já cria músculo, né? Tá todo bombado, mas a maturidade intelectual do jovem, meu querido. Outro dia 2 jovens chegaram no cinema, né? E jovem, você sabe como é que é. Aí eles sentaram lá atrás no cinema. Aí, estavam conversando, demora pouco, senta um careca na frente deles. Aí, chega aquela careca, alumiava no escuro no cinema, né? Aí jovem sabe como é que é, né? Um olhou pro outro assim e disse, tem coragem de dar um tabefe naquela careca? O outro disse, tu é doido, rapaz? Ninguém vai fazer isso aqui não, o cara vai bater em nós dentro do cinema. Ele disse, não, bate não, cara, vai lá. E aí vai, não vai, vai, não vai. O cara disse assim, eu pago um x-salada pra ti se tu for. Olha, pegou no ponto fraco do jovem, né? Um x-salada logo, ele foi lá e desceu a bisca no cara. Pá! Fonseca, você por aqui, Fonseca. Caramba, eu te liguei, cara, pra te convidar pro cinema, tu disse que não vinha, agora tu tá aqui. O cara olhou assim pra ele com a cara ruim. Ele disse, ô, meu querido, perdão, pensei que era o Fonseca, um amigo meu. Aí voltou e sentou lá, disse, ganhou um x-salada. Aí ele olhou assim para ele e disse, não, mas vai lá de novo. Ele disse, tu é doido, é? Eu troco o x-salada pelo x-tudo. Ele disse, opa, vou de novo. Aí ele chegou lá e deu outra bisca. Rapaz, tu é o Fonseca, né? Não, tu tá me enganando. O cara olhou assim para ele e disse, rapaz, não sou Fonseca, não. Ele disse, ô, meu querido, me perdoe, me perdoe. Aí volta para lá de novo. Aí conversando ali, falta de maturidade, né? Aí diz a terceira vez, vai lá de novo. Ele disse, não, pô, o cara vai bater em nós. Ele disse, vai lá, rapaz. Ó, aloprado agora, ó. Tô trocando o x-tudo pelo aloprado. Ele disse, vou. Aí ele foi lá e deu outra bisca. Rapaz, tu é o Fonseca, tu tá querendo me enganar. Aí o cara ornou com ele lá, rapaz, não sou Fonseca não. O cara se zangou, saiu de lá. Tinha uma cadeira vaga lá na frente, ele foi lá e sentou lá na frente. Aí os jovens conversando aqui, o outro disse assim, rapaz, tu quer ganhar a coca para fechar o lanche? Vai lá de novo. Aí o cara foi, desceu lá embaixo, deu outro tabefe e disse, pá, Fonseca, rapaz. Me confundi com um cara ali atrás que parecia contigo, o cara quase me bate, tu tá aqui, ó, rapaz. Falta de maturidade. Falta de maturidade. A vida espiritual é assim também. Às vezes, falta maturidade e a gente precisa crescer gradativamente, né? Então, são características, aspectos relevantes do discípulo, a maturidade. Então, essa aqui também já foi. Pronto. Já foi 3, né? Não vamos se perder, não. Já foi 3. E nós falamos ainda de mais 2, que eu tenho certeza que vocês lembram, né? Ó, nós falamos que um discípulo de Cristo, ele precisa ter cuidado com a criação, em todos os aspectos, né? Por quê? Porque quando você demonstra cuidado com a criação, você demonstra amor pelo Criador, né? Falamos vários exemplos aqui, falamos até dos presentes que têm valores sentimentais. Isso significa cuidado com a pessoa que assim o
fez. Cuidado com a pessoa que assim o criou. Então, um outro aspecto relevante que nós vimos na aula passada foi cuidado com a criação. Nós devemos valorizar tudo aquilo que Deus criou. Então, esse aqui também já foi. Vamos se perder não vão se perder não. Estamos só recapitulando. Ah, tu falou disso aí na aula passada. Pois é, nós estamos recapitulando. É rapidinho aqui essa recapitulação. E já já nós vamos falar dos outros 5 tópicos. E por fim, na aula passada, nós falamos da simplicidade. Deixa eu passar aqui para esse lado. Nós falamos da simplicidade, né? Ser simples é não amar os bens materiais, né? Ser simples é usar as coisas para amar as pessoas e não amar as pessoas e usar as coisas, né? Ser simples não é ser pobre, ser simples é não amar os bens materiais. É você usar aquilo que Deus lhe deu para amar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Lembra que até que eu falei para vocês que na próxima aula a gente ia falar do amor, né? Que a simplicidade tem a ver com amar o próximo? Pois é, chegou o dia de falar do amor. Então, os 5 aspectos, simplicidade, também já foi. Pronto. Esses foram os 5 aspectos que nós falamos na aula passada, né? Para você não se perder: inconformismo, semelhança com Cristo, maturidade, cuidado com a criação e simplicidade. Hoje nós vamos falar de mais 5 aspectos, 5 tópicos, né? Não muito diferente, vai ser rapidinho também, com anestesia, você não vai nem sentir. Quando você se espantar, já acabou a aula. É rapidinho, você vai ver. O primeiro tópico que nós vamos falar hoje é esse aqui, ó. O que é esse aí? O eu pregado na cruz, vocês conseguem ver? O eu está pregado na cruz. Sabe o que isso significa? A morte do eu. Não é que é a morte do eu, não, do verbo doer. É a morte do meu eu, né? Ou seja, matar a mim mesmo. Caramba, vou ter que me suicidar? Não é isso não. Para aí para organizar. Você não vai se suicidar se a si mesmo com as suas próprias mãos. Não é isso que eu estou dizendo. Vocês lembram que numa das aulas, o pastor Júnior falou aqui de um diálogo que Jesus teve com um dos mestres da lei, chamado Nicodemos. Esse diálogo está contado no capítulo 3 de João. Em certa altura, o pastor Júnior passou até um vídeo aqui, onde Jesus dizia para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Aí Nicodemos olhou assim para Jesus e disse: como pode eu entrar de novo no ventre da minha mãe para nascer de novo? Eu não estou entendendo. Aí Jesus explicou para ele o que significava nascer de novo. E aqui eu vou estar explicando para vocês o que significa a morte do eu. Não vão confundir do eu com do eu. Matar a nós mesmos. O que isso significa? Matar os nossos desejos. Marcos capítulo 8, verso 34 a 36, diz assim, ó. Então, ele chamou a multidão, ele, no caso aqui é Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse é o texto escrito em Marcos capítulo 8, versos 34 a 36. Essa versão que eu li é a Nova Versão Internacional. Mas algumas versões diz, negue-se a si mesmo, né? Algumas versões
diz, se alguém quiser vir após mim, essa aqui diz acompanhar, negar-se a si mesmo. O que significa negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo é abrir mão dos nossos desejos, é abrir mão das nossas vontades. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui rapidinho. A morte do eu é uma coisa muito difícil de fazer. É uma coisa muito difícil de fazer. Né? Mas, se nós fizermos isso, nós nos tornamos unidos a Cristo. E isso é uma questão de fé. Claro que é uma questão de fé. Né? Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso. Mas, Deus, Ele mandou o seu Filho, Jesus, vir ao mundo, para que nós tivéssemos esse relacionamento, para que nós tivéssemos a oportunidade de sacrificar o nosso próprio eu, né? Matar o nosso próprio eu. Então, é isso que significa a morte do eu. Mas eu ainda não entendi. Eu ainda não entendi. Tá, eu vou explicar. Você já viu algum morto se preocupar com as contas para pagar? Não, né? Você já viu algum morto se preocupar em ganhar dinheiro? Não, né? Não tem como. Você já viu algum morto se preocupar com o que vai comer amanhã? Não, né? Não tem como. O morto, ele não tem vontade. O morto, ele não tem desejos. O morto, ele não tem pensamento. O morto, ele não tem nada disso. Então, quando ele fala em morte do eu, é a gente abrir mão de tudo isso, é a gente esquecer as nossas preocupações, é a gente esquecer os nossos anseios, é a gente esquecer as nossas restrições, é a gente esquecer os nossos desejos carnais, porque nós, como seres humanos, nós temos o desejo, a nossa vontade, né, está impregnada no nosso corpo aqui, é só de fazer o que é errado. É só de fazer o que é errado. Né? Isso é da nossa natureza, por mais que a gente tente. Né? O que acha que é melhor? O que você acha que é melhor? Né? Fazer 1 hora de caminhada ou comer um prato de brigadeiro? Um pires, assim, com 5, 6 brigadeiros. O que é melhor? Ah, eu não gosto de brigadeiro. Então vamos lá. O que é melhor? 1 hora de caminhada, um x-tudo aloprado com a coca bem gelada. O que é melhor? É isso mesmo. A nossa natureza, ela tende a querer isso. Né? E olha que eu estou falando melhor no sentido de prejudicar o nosso corpo. A nossa natureza, ela tende a isso, a querer aquilo que nos prejudica, aquilo que nos faz mal. Espiritualmente, é a mesma coisa. O nosso corpo, a nossa natureza, a nossa vontade é de fazer o que é errado. É mesmo? Rapaz, que loucura. Até Paulo, né? Paulo ele disse assim, ó, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Está lá, Paulo disse isso aí. Então, o nosso desejo, a nossa vontade, ela vem. Agora, o que define o nosso ser como cristão, o que define o nosso ser discípulo, é o que nós vamos fazer depois disso. Porque Paulo depois disse, mas eu esmurro meu corpo e faço dele o meu escravo, para, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha que bonito. É isso que significa a morte do eu. É a gente lutar contra os nossos desejos. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz assim, ó: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Então, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. É isso que significa a morte do meu eu. Ou seja, abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, dos nossos anseios para fazer a vontade de Deus. É isso que significa, né? Não é que eu não possa mais ter desejo, não é que eu não possa mais ter vontade, mas é abrir mão desses desejos e dessas vontades que desagradam a Deus e passar a fazer somente o que agrada a Deus. Então, é isso que significa a morte do eu. Ficou uma cacofonia, né? A morte do eu. Mas aqui está, a morte do eu. Esse é mais um ponto. Então, vencemos mais um aqui. Pronto. Vencemos mais um aspecto, mais um ponto relevante, né? Mais uma característica prática do nosso discipulado. Mas não para por aí, né? Nós ainda temos mais. Eu sei que você deve estar pensando aí, né? Você disse que era 5, você só falou de 1, eu só estou vendo 3. Essa conta não está batendo, não. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Dos próximos não, do de hoje mesmo. Aguarde e confie. É isso aí. Bom, próximo ponto, não vamos perder. Hoje nós já falamos da morte do eu. E agora nós vamos falar sobre... Como faz um apresentador de televisão aí, quando ele olha no fundo do chapéu, né? Essa daqui, olha. Obediência. Uma das características, um dos aspectos práticos do discípulo é a obediência. Graças a Deus que nós vivemos num mundo obediente. Ver uma pessoa desobediente hoje é muito difícil. É, na verdade, quase não tem. Para não dizer o contrário. Nós vivemos num mundo onde a desobediência, pelo amor de Deus, gente, desobediência desde a mais simples, vamos dizer assim, do que a mais cabeluda. Passar no sinal vermelho, por exemplo, é desobediência. Estacionar no local proibido é desobediência. É desobediência. E uma das características do discípulo é a obediência. A Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Né? Obediência. Né? Gente, meia obediência é a mesma coisa que desobediência, tá? Você obedecer só a metade, não, obedecer 99%. Obedecer é fazer completamente como foi pedido, como foi ordenado. Né? Já vamos fazer uma dinâmica em relação à obediência e vocês vão entender o que significa obediência. Gente, a obediência ele é o primeiro distintivo do discípulo. Né? Chegou lá e ó, cara crachá, né? Eu sou obediente, já mostra aqui o distintivo. É o cartão de visita, é o primeiro. Né? O discípulo ele precisa ser obediente. João capítulo 14, verso 15, diz assim, ó: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Obedecer a Deus é demonstrar amor a Ele. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? Aquilo que está na Escritura, aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia. Ali estão os mandamentos de Deus. E o texto vai dizer que se nós obedecermos aqueles mandamentos, nós estamos demonstrando amor a Deus. E olha que os mandamentos da Bíblia, eu vou ser bem sincero com vocês, eles não são assim, coisas absurdas, não.
né? Lá não está dizendo assim, o discípulo ele precisa atravessar na corda bamba diante de 2 montes e um precipício. Não, não tem isso não. Né? Outro dia eu vi uma pessoa falando, e eu até chego a concordar, né? Essa pessoa não era nem cristão. E ele disse o seguinte, né? Eu gostaria que os meus filhos seguissem todos os ensinamentos, todos os mandamentos que tem na Bíblia. Todos. Ele disse que queria. E ele não era cristão. Ele não era cristão. Né? Mas ele queria que os seus filhos seguissem todos os mandamentos que tem lá. Né? São mandamentos éticos, são mandamentos de conduta. Né? Quer ver alguns mandamentos que tem lá? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Marido, ame a sua esposa. Esposa, trate com respeito seu marido. Quer ver outros? Não roube, não furte, não adultere, não assassine. Quer ver outro? Ame o seu próximo. Olha os mandamentos que tem. Né? Então, se nós obedecermos os mandamentos, nós estamos demonstrando amor por Deus. Obediência também quer dizer compromisso. Vocês sabiam disso? Eu vou tentar ilustrar o que significa isso através de um vídeo. Eu pedi ajuda a um rapaz especialista nisso. E ele vai compartilhar conosco a experiência deles. Quer ver? Solta aí, turma, esse vídeo aí para a gente estar acompanhando o depoimento desse rapaz. Fernandinho, para você, o que é obedecer? Todo dia quando eu acordo, eu vou brincar. Mas minha mãe sempre quando tomar banho, eu vou. Mesmo no melhor na brincadeira, na melhor parte da brincadeira. Na sala de aula, a professora disse que não é para bater nos coleguinhas. E eu não bato. Eu sempre obedeço meus pais. Se ele manda eu comer, se ele manda eu brincar. E quando você vai para casa da tia Larissa, você obedece o pessoal lá? Sim, obedeço em todos os locais. Se for em casa, obedeço meus pais. Se for na escola, obedeço minhas professoras. Tá bom, obrigado. Viram só aí? O cara é fera no assunto. Viu o que ele disse? Na melhor hora, na hora mais legal da brincadeira, minha mãe pede para mim ir tomar banho. Minha mãe pede para mim vir para casa. Minha mãe corta o meu barato. E aí, cara? Aí eu vou, né? Que eu tenho que obedecer. Cara, que loucura, que ensinamento, cara. Obediência é compromisso. Você tem o compromisso de obedecer. E isso faz com que você abra mão de uma coisa que você ia gostar muito. Por quê? Porque você já tem aquele compromisso. Não, eu vou obedecer, eu vou obedecer. E ele ensinou bacana pra gente isso aí, né? Ensinou bacana. Obedecer, gente, é isso. Só que o que acontece? A maioria dos cristãos até quer obedecer a palavra de Deus. Mas querer, gente, não é o suficiente. Querer não é o suficiente. Querer, ela é uma emoção, oscila muito, né? Querer, ela mistura muito com os sentimentos. Eu queria ir para Cancún, passar minhas férias lá. É uma emoção. Querer é uma emoção. E muitos cristãos, eles apenas querem. E você não basta querer. O discípulo, ele precisa decidir obedecer. Não basta ele querer, ele precisa decidir. Além de querer, ele precisa fazer. Mas é difícil demais isso aí. Eu sei que é difícil, cara. Eu sei que é difícil. E a Bíblia nos orienta sobre isso. A Bíblia vai dizer, ela sabe que é difícil. Ela sabe que é difícil. Mas ela diz o seguinte, é Deus que efetua em nós tanto o querer
quanto o realizar. Está lá em Filipenses capítulo 2, verso 17. É Deus que efetua em nós tanto o querer como o realizar. 2,13. Filipenses 2,13 diz isso. Então é Deus que trabalha isso em nós. É Deus que faz com que nós consigamos obedecer a sua palavra. É Deus que efetua não só o querer, mas o realizar em nossas vidas. Então, obedecer também é um aspecto relevante na vida do discípulo. Obedecer, gente, é agir conforme seu compromisso com Cristo. Você assumiu um compromisso com Cristo, né? Você decidiu obedecer a Ele. E aí você age de acordo com esse compromisso. Uhum. Certa vez Jesus contou uma parábola, está lá em Mateus capítulo 21. Ele disse que tinha 2 filhos. E aí o pai desses 2 filhos chegou para o primeiro filho e disse: meu filho, vai lá para a lavoura, ajudar os funcionários lá a fazer a colheita. Aí o camarada disse: não vou não. Mas depois acabou indo. E aí depois ele chegou para o outro filho e disse a mesma coisa: meu filho, vai lá para a lavoura, vai lá fazer a colheita junto com os funcionários, vai ajudar eles lá. E aí o filho disse assim: tá bom, pai, eu vou. E não foi. E aí Jesus, na oportunidade, ele pergunta, né, qual desses foi o que obedeceu ao Pai? Obedecer é isso, é abrir mão dos nossos desejos, né? É assumir o compromisso que nós temos com aquele da qual nós decidimos obedecer. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui para tentar ilustrar bem o que é isso, né? E aí vocês sabem, vocês já estão comigo há um bom tempo, vocês sabem que não pode faltar a dinâmica da Larissa, né? Vem para cá, vem para cá. Bom dia, pessoal. Nós vamos fazer uma dinâmica agora, né? Essa dinâmica eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Então eu vou precisar que vocês se organizem aí na casa de vocês, tá bom? Se organizem, que na tela vai aparecer umas atividades. E aí vocês vão fazer essas atividades que foram propostas aí. E quando você terminar de fazer as atividades, você vai colocar lá no chat: acabei, consegui. Põe um legalzinho lá para a gente ver que vocês conseguiram fazer, tá bom? Se vocês sentirem falta aí dos líderes de vocês agora pela manhã, eles estão em uma atividade aqui na igreja, presencial. Então, por isso que vocês não vão ver aí, né, a participação dos líderes de vocês, tá bom? Eles não subiram nem foram arrebatados, não, porque a gente está aqui. Então, vamos lá. Eu vou botar agora, pedir para os meninos colocarem aí na tela. E aí vocês vão ter 1 minuto, a partir de que ele colocar na tela, para vocês fazerem essas atividades aí na casa de vocês, tá bom? Conseguiram aí fazer? Obrigado, tá, pela participação. Tinha várias atividades lá e eu pergunto para você, vai ficar de reflexão, não precisa responder no chat, né? Os que já colocaram lá, a gente já sabe que fez. Mas pode ter alguém que também fez, né, e não colocou no chat porque não participa lá do chat, né? Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que assistem, não conversam no chat, mas assistem. Então, sem problema nenhum. Mas eu quero perguntar para você, você fez essas atividades? Sim ou não?
Se você fez, parabéns, você foi muito obediente, porque eu aqui, né, como professora aqui juntamente com as Mils, passando uma dinâmica para vocês, você foi e participou, você foi e fez, obedeceu aquilo que foi pedido. O que não fez, reflita, por que você não fez? Né? Muitas das vezes nós somos assim, né? É passado uma atividade para a gente, para que eu vou fazer isso? Mas tudo tem um objetivo, né? Tudo tem uma finalidade. Então, eu vou colocar aí um videozinho para a gente ver um exemplo no dia a dia. Eu coloquei um vídeo lá de casa, né? E aí, eu queria que vocês observassem esse vídeo na questão da desobediência, que muitas das vezes nós somos assim. Com Deus, com as nossas autoridades, com o nosso pastor, com o nosso líder, entre outras autoridades que está sobre nós, tá bom? Então, pode botar o vídeo aí. Minha filha, vai fechar a porta do seu quarto. E aí, Jasmine, já fechou a porta? Vai fechar a porta, Jasmine. Viram aí? Nesse vídeo é bem assim o que eu peço lá em casa, né? Assim, a gente gosta muito de deixar as portas fechadas para não entrar bicho nem nada, e sempre deixar ali organizadozinho. Então eu sempre peço, né, quando acontece essa situação. Aí eu botei um exemplo aí do dia a dia, tá? Da questão da desobediência, para vocês verem como é que é, né, a desobediência da pessoa. Ela não faz muitas das vezes no momento que foi pedido, e quando faz, fica com cara feia, fechada, reclamando, falando mal, né? Então, isso aí retrata bem a questão da desobediência. Mas vamos ver o contrário, vamos ver agora a obediência. Então, vamos lá ver o outro vídeo agora da obediência. Minha filha, vai fechar a porta do seu quarto, por favor? Sim, senhora. Ok, gente, viram aí como é ser obediente? Que legal, né? Olha aí a ação, né, da filha aí maravilhosa, né? Então, primeiro, a questão da obediência, ela está muito relacionada a 3 coisinhas que eu aprendi. Eu aprendi que a obediência é o seguinte: quando é pedido uma coisa a você, para você fazer, primeiro, você tem que fazer imediatamente. Ou seja, quando é pedido para você, você tem que imediatamente fazer aquilo ali, né? Tem a questão, como o Osmis colocou, a questão do compromisso, né? De você colocar ali como prioridade. Se foi repassado para você, coloque ali como prioridade aquele compromisso. Segundo, você tem que fazer completamente, ou seja, tudo aquilo que foi pedido. Não vou fechar de qualquer jeito, eu vou fazer exatamente, completamente aquilo. E, por último, eu vou fazer alegre, eu vou fazer feliz, né? Como o Osmis falou, né? A morte do eu. Às vezes eu não quero fazer aquilo, mas eu sei que é para o meu bem, eu sei que aquela pessoa me ama. Se ela está pedindo para eu fazer aquilo ali, é para o meu bem. Então, eu vou agradecendo a Deus por aquela autoridade na minha vida, tá? Mesmo que eu não esteja tão feliz de estar fazendo aquilo, mas que eu agradeça, que eu seja grato, que eu esteja realmente repassando isso. E jamais falar mal, né? Pelo amor de Deus, sair falando ou reclamando, ou resmungando. Façam tudo sem queixas nem discussões, né? Como a palavra de Deus diz lá em Filipenses, tá? Então, eu queria passar essa mensagem para vocês sobre a questão de obediência hoje. Muito obrigado pela oportunidade, até. Amigo. Guarde seu coração para fortes emoções. Então, a obediência nós já vencemos também. A partir de hoje, todo mundo é obediente. Obedecer é fazer imediatamente, é fazer completamente, da forma como foi pedido e sem reclamar. Não esqueçam disso. Então, essa aqui nós já vencemos. Dá licença aqui.
Tenho certeza que vocês sabiam que esse aqui era o da obediência, né? O da setinha. Tá ficando bonito o nosso painel, né? Caramba! Eita, tá ficando top, menino. Estamos chegando aí já ao final, né? O nosso próximo, né, já falamos da morte do eu, já falamos da obediência. E um outro aspecto relevante, não se perca, o terceiro. Sei que vocês estão curiosos para saber, né, como é que vai terminar isso aí. Eu tenho certeza que vocês estão curiosos. Vamos já saber, não vai demorar muito não. O terceiro que nós vamos abordar hoje, ó, a oração. Não pode faltar na vida de um discípulo a oração. Não pode faltar na vida do discípulo a oração. Todo mundo define o que é oração. A oração é falar com Deus. Oração é a comunicação com Deus. Oração é o telefone do céu. Se você perguntar, todo mundo sabe definir o que é oração. Oração é uma coisa assim tão corriqueira na nossa vida que qualquer pessoa sabe definir. Mas para definir oração, eu pedi a ajuda de uma especialista, para dar a definição de oração para a gente e exemplificar o que é oração. Nós vamos ver nesse pequeno vídeo, então, a explicação do que é uma oração. Solta aí, rapaziada! Oi, gente, hoje eu vou explicar o que é oração. Oração é quando a gente fala com um amigo, e então a gente fala com Deus. Tipo, quando eu vou dormir todas as noites, eu falo os meus desejos para Deus. E quando esses desejos realizarem, a gente tem que agradecer a Deus. Deus é que a gente sente aqui no fundo do nosso coração. Por exemplo, quando eu vou orar para Deus, eu oro assim: Deus, muito obrigado por esse mundo, porque você me criou. Faça esse vírus acabar. Gente, eu não tô de máscara porque eu tô em casa, né? Porque tem vírus lá fora e já tá de noite, então é muito difícil para chegar em casa. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Viram só aí, gente? Que definição, né? E olha só como ela falou. Não pode esquecer de agradecer quando Deus atendeu os seus pedidos. E ainda fez a explicação ali porque ela estava sem máscara, né? É a mesma explicação que eu faço aqui, gente. Eu estou sem máscara porque a quantidade de pessoas aqui está bem reduzida, né? Só tem eu e minha família aqui no palco e nós temos os dois cinegrafistas que estão aqui, eu posso afirmar sem sombra de dúvida, a 15, 16 metros de distância de onde eu estou falando. Só por isso que eu estou sem máscara. Na hora que termina a gravação, eu coloco a máscara e a gente volta a obedecer às nossas autoridades, né? Estou aproveitando a explicação porque a garotinha do nosso vídeo também explicou porque ela estava sem máscara. E é pertinente fazer essa explicação. Oração é justamente isso, gente. Oração é a comunicação com Deus. A oração é a forma que nós temos de falar com Deus, né? Oração, gente, a oração é sensacional, né? Oração, se a oração é a comunicação, gente, a comunicação, para vocês terem uma ideia, ela é a base de qualquer relacionamento saudável, né? A comunicação faz parte de tudo, né? Tem que ter comunicação. Você já tentou pedir ou dizer um recado para alguém sem se comunicar? Já pensou? Não tem como, né? Comunicação é fundamental nas nossas vidas. E a oração é a nossa comunicação com Deus, né? É a forma como nós conversamos com Deus. Gente, a oração ela é fundamental na vida de qualquer discípulo,
A oração ela é fundamental na vida de qualquer discípulo. Agora, tem algumas pessoas que confundem oração com uma lista de pedidos. Eu vou orar aqui para Deus. Deus, eu queria passar num concurso, eu queria comprar um carro, eu queria comprar uma casa, eu queria arrumar uma esposa, eu queria arrumar um marido, eu queria me casar. Não estou dizendo que essas coisas são erradas, gente. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem pessoas que se dirigem a Deus só para pedir. Só para pedir. E a oração não é só pedir. Como a nossa especialista no vídeo falou, agradecer também é uma oração. E existem outros aspectos relevantes, outras características na oração. Por exemplo, louvor é uma característica da oração. Você pode orar só louvando a Deus, né? Davi, ele orava muito louvando a Deus, né? Tanto é que a maioria dos salmos lá são orações de Davi, né? Então nós podemos orar louvando a Deus, reconhecendo a sua grandeza. Ó Deus, como tu és grande. Ó Deus, eu admiro da tua grandeza, eu admiro do teu amor, né? Louvar a Deus pelo que Ele é uma das características da oração. Outra característica da oração é nós sermos ouvintes. Não só a gente fala, a gente ouve também, né? A gente pode orar quando a gente está lendo a Bíblia, aí a gente fica sucinto a ouvir a voz de Deus. Gente, porque comunicação é uma via de mão dupla. Comunicação, ela precisa ir e vir, né? Então, para a gente se comunicar com Deus, a gente precisa falar, mas a gente precisa ouvir. Essa comunicação que a gente só fala, não existe, a não ser que você vai mandar um áudio no WhatsApp, né? Aí você só fala, mas depois você espera a resposta, aí você vai ouvir. Então a comunicação, ela precisa ver a fala e precisa ver a escuta, né? Faz parte disso. Então, ouvir. E uma das formas da gente ouvir Deus falando conosco é através da leitura da palavra de Deus. Você está lendo a Bíblia, você começa a orar, pedindo para Deus falar com você, Deus vai falar com você. Você pode ter certeza disso. Você precisa ser um ouvinte ativo. Uma outra característica fundamental da oração é a constância. Não, como diz o Joselino Barbacena, Constância era o nome da vizinha lá em Barbacena. Não é essa constância que eu estou falando. Constância, ato ou efeito de ser constante. Ou seja, você tem que orar sempre. Você tem que orar sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, vai dizer o seguinte: orai sem cessar. Ou outra versão, orai em todas as circunstâncias. Tem que orar sempre. Ele precisa ter uma vida de oração. Ele precisa ser constante nas nossas orações. Então, uma das características da oração é a constância. E uma outra característica da oração é a sinceridade. Você precisa falar a real com Deus quando você conversa com Ele, né? Não adianta tentar mascarar, porque Deus já conhece tudo, né? Tem gente que quando vai orar, parece que abre o dicionário. Oh, Deus, não interpelo pelo valor altruísta que tu tens com a minha pessoa, né? Quisera eu, no ápice da minha insignificância. Não, sinceridade. A oração, ela precisa ser uma coisa natural, ela precisa ser uma coisa comum na sua vida, né? Você precisa ter esse hábito, você precisa ter essa vida de oração. Jesus, certa vez, ele disse o seguinte, lá em Mateus capítulo 6, Jesus, ele começa o capítulo 6 falando da oração, e lá na altura do verso 6, ele disse assim, quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore em secreto. Jesus, ele não quer dizer ali que toda oração tem que ser em secreto. Eu não vou poder orar aqui porque eu não tranquei a porta. Não, ele quer dizer ali que é uma coisa pessoal, é uma coisa íntima, né? Você precisa ter uma vida de oração de tal forma que você tem uma intimidade com Deus a ponto de conversar tudo, a ponto de você ser sincero. E depois ele termina dizendo o seguinte, quando o discípulo olha para ele assim, diz, Senhor, eu não sei orar, me ensina a orar. Aí ele diz, quando você for orar, diga assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele
recita e ensina a oração que hoje nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Então a oração, ela precisa ser constante. A oração, ela precisa ser uma coisa efetiva nas nossas vidas, né? Você já fez um teste? Você acha que você conseguiria ficar na sua casa um dia sem se comunicar com ninguém? Um dia só. Experimenta. Eu vou passar um dia lá em casa sem me comunicar com ninguém. Sem dar nem bom dia, nem nada. Não tem como. Olha que o WhatsApp também conta como comunicação, hein? Aí tem um marido que manda o WhatsApp. O almoço já está pronto? Aí a esposa responde, está na mesa. Então, obrigado. Isso é comunicação também, tá? Isso é comunicação. Você não consegue passar um dia sem se comunicar com sua família. Como é que você quer passar um dia sem se comunicar com Deus, gente? Me explica isso aí. Não tem como, gente, não tem como. A oração ela precisa ser um hábito nas nossas vidas. Martinho Lutero, ele tem uma frase bem interessante que eu gostaria aqui de parafrasear para vocês. Ele disse o seguinte certa vez, tenho tanto para fazer que eu não consigo prosseguir sem gastar 3 horas diárias em oração. Toma ali. Isso aí é para aqueles que dizem que não ora porque não tem tempo. Martinho Lutero, né? Ele disse que tinha tanta coisa para fazer, ele estava tão ocupado, mas tinha tanta coisa para fazer, que ele não ia começar a fazer essas coisas sem antes investir 3 horas diárias de oração, para que as coisas pudessem sair de acordo com o planejado. Jesus orava também, Marcos 6,46 diz assim, tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Jesus tinha uma vida de oração. Tem vários textos que falam que Jesus orava. Para escolher os 12 apóstolos, Jesus orou. Quando Jesus ia fazer um milagre, ele orava. E aqui o texto diz bem claro, depois que ele se despediu da multidão, ele subiu ao monte para orar. A oração ela precisa ser uma constância, como a gente viu em nossas vidas. Precisa ser um hábito nas nossas vidas, certo? Nós vamos fazer uma dinâmica para exemplificar também um pouco sobre o que é oração. E como sempre, dinâmica tem a presença dela, dinâmica da Larissa. Vem para cá, vem para cá. Muito bem, estamos nós de novo aqui, né? E vamos fazer uma dinâmica aqui referente à oração, tá bom? Eu vou chamar minha ajudante aqui. Vem aqui rapidinho. E aí ela vai me responder aqui algumas perguntas, né? Eu tenho aqui um balão. E aí eu vou perguntar aqui, esse balão aqui, ele faz barulho? Não. Não? Não. Tá, então, deixa eu ver aqui. E agora? Faz barulho? Não. Não, né? Tá bom, bora ver aqui. E agora, fez barulho? Fez. Fez, né? Muito bem, gente. Eu quis representar aqui que da mesma forma é a oração. Você só vai experimentar o poder da oração, a importância que é a oração na nossa vida, quando você começar a orar. Enquanto você não orar, você não vai se preencher, você não vai poder repassar, né? Na sua vida, algo assim, transparecer a vida de Jesus através da sua vida. Como o Osmir falou, Jesus, antes de tudo, antes de escolher os 12 discípulos, antes dele começar o seu ministério, antes dele ir para a crucificação, ele sempre orava. Sempre, em tudo, em todas as decisões. Que nele falou também do Lutero, né? Porque ele falou das 3 horas. Porque tinha tanta coisa, mas antes de fazer qualquer coisa, ele tinha que orar. Porque senão ele não fazia, porque ele tinha que entregar ao Senhor. Olha que ensinamento lindo, né? Então, a dinâmica era essa, para demonstrar que um balão sozinho ele não serve de nada, ele não enfeita, ele não tem utilidade nenhuma. A mesma coisa, a oração sozinha ela não serve de nada. Você tem que começar a orar, você tem que começar a crescer, orando sempre, falando todos os momentos com o Senhor. Obrigada.
Agora fez muito barulho. Oração é isso, gente. Oração é isso. Oração, ela é uma conversa sua com Deus, né? Não é nada formal, não é nada protocolar, né? Pra gente tentar ilustrar isso, deixa eu contar uma historinha para vocês. Faz tempo que eu não conto uma história para vocês, né? Certa vez um pastor, ele foi fazer uma visita com... Eles moravam no interior, né? E eu fazia uma visita de um membro da igreja. E aí ele chamou um rapaz que tinha acabado de entrar na igreja com ele. Ele disse, não, vamos fazer uma visita para tu ver como é que é e tudo. E aí a cidade do interior, né, as casas tudo distante, eles iam a pé. Ia dar mais ou menos uma meia hora de caminhada. E aí o rapaz que tinha acabado de chegar na igreja, ele disse assim, o que nós vamos fazer nessa meia hora de caminhada? Aí o pastor disse, eu tenho uma ideia. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos caminhando aqui e nós vamos orando. Para cada oração que a gente fizer, a gente pega uma pedrinha e bota no bolso. Aí o cara olhou assim e disse, mas eu não sei orar não, eu só sei o Pai Nosso. Ele disse, tá, ora o Pai Nosso. Cada Pai Nosso que tu orar, tu bota uma pedrinha no bolso. Aí ele disse, tá bom. E aí eles saíram, né? No final da caminhada, eles foram conferir quantas pedrinhas tinha. O rapaz que tinha acabado de entrar na igreja, ele tinha para mais de 30 pedrinhas. E quando ele olhou o pastor só tinha uma pedrinha. E aí ele olhou assim para o pastor e disse, pastor, essa caminhada toda o senhor só fez uma oração? Aí o pastor olhou para ele e disse, e eu ainda não terminei. Ou seja, oração é isso, é uma conversa informal com Deus. Ele veio conversando com Deus, ainda não tinha acabado aquela conversa, né? Então, você precisa criar um hábito de oração. Certa vez um pastor disse que se a gente consegue contar quantas vezes a gente orou por dia, a gente está orando pouco. O que ele quis dizer com isso? Que o nosso hábito de oração precisa ser tão frequente que a gente nem percebe que orou. Se alguém perguntar, quantas vezes tu orou hoje? Sei não, um bocado. Por quê? Porque ele não percebe, a todo momento ele está orando. Entrou no carro para ir no trabalho e fez uma oração. Desceu do carro, chegou no trabalho e fez outra oração. Entrou no escritório e fez outra oração. Faz outra oração. E vai orando, e vai orando, e vai orando. É assim. Então, oração precisa ser uma prática frequente na vida do cristão. E é uma das características do discípulo. Então, fechamos a oração aqui também. Vamos lá. Fechamos a oração. Estamos chegando à reta final. Prontinho. Estamos chegando aí na reta final, né? Fechamos a parte da oração. Agora, nosso quarto ponto está aqui no meio. Eu sei que vocês já viram uma imagem parecida com essa. Está aí o nome Deus. Deus é o centro das nossas vidas. Mas o nosso quarto ponto é amor ao próximo. Pensei que não ia chegar. Pois é, eu falei para vocês que eu ia falar de amor hoje, né? Amor ao próximo. Deus, a essência de Deus é o amor. A essência de Deus é o amor, né? A essência de Deus não é a lei, a essência de Deus é o amor. E o amar o próximo faz parte de uma das características do discípulo. O amar o próximo faz parte de umas características do discípulo, né? Tiago 1,27 diz que a verdadeira religião ela tem a ver com relacionamento de amor, com atos práticos, né? Lá diz que a verdadeira religião, a religião que Deus olha como pura e imaculada, é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se deixar corromper pelo mundo. Faz parte do amor, né? Jesus, certa vez, ele disse que toda a lei se resume em um só mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. O Adeilton, ele falou muito bem do amor quando ele deu aula aqui. Ele disse que o amor é alcançar, acolher e cuidar. Lembraram? Alcançar, acolher e cuidar. É isso que faz parte do amor. Amar é uma decisão. Amar faz parte da vida do discipulado.
Amar é diferente de gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra, né? Às vezes as pessoas confundem isso. Jesus, ele pediu para a gente amar o próximo. Ele não pediu para a gente gostar, né? Ele pediu para a gente amar todas as pessoas. Mas ele não disse que a gente precisava gostar de todas as pessoas. Existe uma diferença entre amar e gostar. Amar é querer bem. Gostar é querer perto. Viu a diferença? Você pode amar sem querer que a pessoa fique perto, né? Agora, o gostar não. Gostar é querer ficar perto. Amar, gente, amar é servir, né? Amar é alcançar, amar é acolher, amar é cuidar. Mais uma vez falando da aula da Deilton. Amar é isso. Amar tem que ser através das nossas atitudes, né? 1 João vai dizer: filhinhos, não ame somente de palavras ou de boca, mas ame através de atitudes, ame através de palavras, ame através de ações. Amar é isso. E o ser discípulo de Cristo, ele consiste nisso. O ser discípulo, ele consiste em alcançar, acolher e cuidar, que são as características do amor. São as características do amor. Ainda falando de amor, nós vamos ver mais uma dinâmica. E eu vou chamar ela aqui mais uma vez. A dinâmica da Larissa. É isso aí, né? Hoje várias participações aí da Larissa. Esses assuntos, né, como o Osmos falou, os temas de hoje são temas bem importantes para a nossa vida, né? Que a gente tem que realmente estar sempre fazendo, no caso, a morte do eu, né? A obediência, a oração e agora o amor ao próximo. Então, quando eu pensei assim, algo para trazer para o amor ao próximo, eu disse, eu tenho que levar alguma coisa ao amor ao próximo, mas não deixava de vir na minha mente uma historinha que eu contava para os meus alunos, que eu conheci há muito tempo atrás, e aí eu resolvi, né, trazer para essa aula hoje. Como essa dinâmica, na verdade, é mais assim uma dinâmica de reflexão. É mais para a gente refletir mesmo, tá? Então, eu vou pedir aí para soltar o vídeo da historinha, aí depois a gente conversa, tá? Pode colocar o vídeo. A fábula do rato. Um rato, olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo o pacote. Pensou logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda, advertindo a todos: há uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa. A galinha disse: desculpe, meu senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomoda. O rato foi até o porco e disse: há uma ratoeira na casa, uma ratoeira. Desculpe, meu senhor rato, disse o porco, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser orar. Fique tranquilo que o senhor será lembrado nas minhas orações. E o rato dirigiu-se à vaca, e ela lhe disse: o quê? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. Então o rato voltou para casa abatido, para encarar a ratoeira. Naquela noite, ouviu-se um barulho, como o da ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa, e a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo. Na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. O problema de um pode ser o problema de todos. Pense nisso.
Viram aí a historinha, né, do rato, o rato super preocupado, né, porque ele ia morrer, e os outros não estavam nem aí, porque não tinham nada a ver com ele. E é muito interessante, porque muitas das vezes a nossa vida da cristã é assim. Aqui na igreja, os nossos irmãos, tem um irmão que está passando uma dificuldade, sabe? Está passando um problema. E geralmente a gente faz o quê? A gente julga. Poxa, ele está tão afastado. Poxa, ele não está vindo para a igreja. E não se preocupa em orar, em ligar, em cuidar, em verificar que aquela pessoa está precisando ser amada. Né? A gente espera tanto dos outros, mas muitas das vezes a gente não faz. E sempre o do vizinho, o problema do vizinho, né, é menor do que o meu. O meu é o maior, mas quando eu estou passando meu problema, menino, é o pior problema. Mas o do vizinho, isso é besteira, né? Porque não é com você. Então, que a gente possa amar mais, que a gente possa amar o nosso próximo, né? Nós estamos na mesma caminhada, nós estamos juntos aqui no mesmo barco, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco que é Jesus. E Jesus, eu gosto muito dessa passagem que está lá em Marcos, né? Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. Vou ler aqui para vocês. Diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Né? E aí Jesus estava ensinando e os mestres da lei estavam perguntando, né, qual era o maior mandamento. E aí Jesus falou esses dois mandamentos, né, que no caso amar a Deus e amar o seu próximo como a si mesmo, né? Esse é maior do que todos os outros. E realmente, porque se você ama a Deus e se você ama o seu próximo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai mentir, você não vai fazer os outros mandamentos, você não vai deixar de cumprir, né, os outros mandamentos. Os outros mandamentos, eles vão ser uma consequência. Então, por isso, é o dos maiores, né? Porque se você ama o seu próximo, você não vai querer o mal dele. Se você ama como a si mesmo, você quer mal para você? Não, né? Então, como você não quer e você vai amar o seu próximo como a si mesmo, você vai querer só o bem para ele. Você vai se colocar no lugar dele, você vai usar de empatia, você vai amar, né? E nós sabemos que amar não é fácil, é muito difícil, né? Porque são pessoas diferentes, têm pensamentos diferentes, tem pessoas assim que são bem complicadas, que não se abrem, né? Que têm às vezes aversão a você em algum sentido, não gostam de você por algum motivo. E aí você tem que se humilhar, e você tem que amar, e você tem que dar o seu melhor para aquela pessoa. Por quê? Como a própria palavra de Deus fala, né? Que nós precisamos plantar o quê? Plantar e nós vamos colher. Então, se você plantar amor, você vai colher o quê? Você vai colher amor. Então, ame, que vai voltar para você o amor, né? O ame lá, o aplicativo que é amar mesmo, do verbo amor, tá bom? Então, era isso, era somente uma mensagem mesmo que eu queria deixar em relação ao amor ao próximo, né? Que a nossa igreja, ela possa amar mais, que ela possa viver o amor. Amém? Igreja, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Amém. O amor, ele está presente em todas as nossas ações, se assim nós preferirmos, né? Então, vencemos o amor aqui. E chegamos ao nosso quinto e último aspecto desta manhã, né? Qual que é? Frutificar e multiplicar. Aí nós temos já o nosso painel completo. E o quinto aspecto do discípulo é esse: multiplicar, dar frutos, ou seja, falar do amor de Deus para outras pessoas. É isso que Jesus deseja que nós façamos, né? No mundo secular, o desejo de qualquer discípulo, qualquer um, é ser igual ao mestre. É ou não é verdade? Se você tem uma turma de karatê, os alunos, que são os discípulos, querem ser igual ao professor. Não sei se chama sensei, nem sei, mas enfim, ou se é no judô que chama sensei, enfim. O aluno, o discípulo, ele quer ser igual ao mestre. Na vida cristã,
nós também temos que almejar isso. Nós também temos que querer ser igual ao Mestre. E Jesus, ele pediu que nós fizéssemos discípulos. Esse era o desejo dele. Mateus capítulo 28, verso 19, ele diz: ide e fazei discípulos. Ou seja, leve o amor de Deus a outras pessoas. Fale do amor de Deus a outras pessoas. O grande desejo de Jesus é que se multiplique discípulos, que mais e mais pessoas conheçam do seu amor. Então, um cristão maduro, ele precisa ter essa consciência. O cristão maduro, ele tem que ensinar a outras pessoas do amor de Deus, para que essas outras pessoas ensinem outras pessoas e assim sucessivamente. É isso que quer dizer uma igreja multiplicadora, porque a igreja somos nós, né? Because the church is you. Gastei todo o meu inglês aqui, né? A igreja é você, a igreja sou eu, a igreja é cada um de nós. A igreja não é esse prédio, né? A igreja não é esse templo, a igreja somos nós. Chega alguém aqui e diz: eita, a igreja toda estava louvando. Não é que os prédios estavam louvando, as telhas estavam... Não, somos nós. A igreja somos nós. Então, quando fala em igreja multiplicadora, nós que somos a igreja, precisamos multiplicar discípulos. Precisamos frutificar, ou seja, falar do amor de Deus a outras pessoas. A Bíblia diz isso, 2 Timóteo 2,2 diz assim, ó: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, ensine também a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outras pessoas. É assim que funciona. Fazer discípulo é isso. Ser discípulo é fazer discípulo. 2 Coríntios 4,15 diz assim, ó: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Tudo isso é para a glória de Deus. Então, o quinto aspecto de hoje é toda essa figura. É que nós façamos, é que nós sejamos essa igreja multiplicadora nos dias de hoje. A missão que nos foi designada é esta: frutificar através do amor. Amor. O amor que alcança, o amor que acolhe, o amor que cuida, exatamente. Somos frutíferos, somos desafiados a multiplicar, somos desafiados a ser essa igreja multiplicadora. Somos desafiados a multiplicar discípulos. Para quê? Para que eles também apontem a salvação de Cristo a outras pessoas, né? Nós somos multiplicadores. É isso que quer dizer essa disciplina. É isso que quer dizer ser discípulo. Falar do amor de Deus a outras pessoas. Fazer parte e ser parte dessa igreja multiplicadora. E então? Você está sendo um discípulo de Cristo? Se é tão bom viver o Evangelho, se é tão bom fazer parte dessa igreja de Cristo, se é tão bom ter uma vida pautada nesses aspectos, por que não compartilhar essa vida com outras pessoas? Por que não falar desta vida para outras pessoas? Para que outras pessoas também tenham uma vida pautada nesses aspectos, também tenham uma vida agradável. E então, você está sendo discípulo? Que Jesus, ele seja sempre o foco e a motivação central nas nossas vidas. E que possamos, a partir de hoje, ser uma igreja multiplicadora. Essa é a mensagem dessa disciplina, essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a sua paciência e a sua audiência. Obrigado por estar conosco, participando desta aula. Peço licença só para você fechar os seus olhos para fazermos uma oração.
e depois estamos com a nossa aula encerrada. Oremos. Deus Pai amado, nós te agradecemos. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar da Tua palavra e obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais da Tua palavra. Obrigado pelos Teus ensinamentos. Obrigado a Deus por termos acesso à Tua palavra para aprender mais de Ti. Obrigado pela vida de todas as pessoas que assim nos assistiram. Obrigado pelas pessoas que dedicaram esse tempo para ouvir a Tua palavra. Obrigado por estar nos usando, nos direciona no restante do dia, nos guarda, nos protege e nos prepara para o culto logo mais à noite. Gratos somos por tudo e pedimos o perdão pelas nossas falhas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Um bom dia a todos e até a próxima.